Graça e paz, satisfação enorme poder nesse momento estar trazendo ao seu coração uma palavra. Quero, sobretudo, louvar a Deus por esse tempo que Deus nos tem permitido de podermos ser canal dele nesses dias para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero começar acerca de um tema que eu vou tratar com você, trazendo o seguinte relato. Essa semana houve uma ação que trouxe uma certa divulgação nos veículos da nossa mídia, da nossa comunicação, em torno de um posicionamento, de uma decisão de o então Henrique Carlos, para muitos o príncipe Harry, que resolveu, juntamente com a sua esposa Meghan, a tomar uma decisão de abrir mão, de viver, de usufruir daquilo que a realeza do Reino Unido lhe proporcionava. E essa decisão é que me levou a trazer uma palavra para você nesse momento, sobre o poder da decisão. Essa decisão tomada por eles repercutiu, como eu disse, mundialmente. Abrir mão de benefícios da realeza certamente não fora uma decisão bem aceita ou compreendida pela sociedade. Foi uma decisão que mexeu com o Reino Unido. Mas eu quero falar dessa decisão partindo de um texto da palavra de Deus registrada em Hebreus, no capítulo 3, o verso 12, que diz assim: Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se separar de Deus, do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Este texto me levou a pensar um pouco sobre decisões que são tomadas e que elas acarretam em grandes consequências. Decisões erradas, elas acarretam um fracasso, desilusões, ela promove discórdia. Decisões erradas, elas trazem consequências drásticas. E eu quero chamar a sua atenção, porque o poder da decisão ou da escolha, como você queira chamar, é fundamental. É fundamental na nossa jornada de vida. Não há como nós termos uma jornada de vida sem que tenhamos decisões importantíssimas a serem tomadas. E o que me levou a fazer essa reflexão, a trazer essa reflexão ao seu coração, nesse momento, é porque a decisão que tem sido tomada por muitas pessoas acerca do reino de Deus. Pessoas que são alvos do grande amor de Deus, mas que não têm feito caso dele, não têm levado a sério, não têm conseguido enxergar a importância
dessa decisão em suas vidas. E as pessoas, com isso, elas têm amado mais o mundo do que a Deus. Elas têm retrocedido a sua fé. E por isso eu fiz menção desse texto aqui. O versículo 13, ele diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o engano do pecado tem levado muitas pessoas a endurecerem os seus corações. E tem levado essas pessoas a tomar uma decisão que as tem deixado aquém do projeto, do propósito de Deus para as suas vidas. Essa decisão ela é tão séria que ela define a eternidade das pessoas. Essa decisão frente ao reino de Deus determina a eternidade dessas pessoas longe dele. Se você tomar essa decisão de tomar um rumo contrário ao propósito de Deus para a sua vida, se você tomar essa decisão de não abraçar a fé, se você tomar essa decisão de permitir que o pecado traga ao seu coração esse distanciamento de Deus, isto trará consequências terríveis à sua vida. Porque o poder da decisão nos leva ao céu ou ao inferno. O poder da decisão, ele nos leva à eternidade com Deus ou à eternidade sem Deus. Eu quero chamar a sua atenção porque Deus escolheu você e a mim, quando a palavra de Deus expressa que o projeto de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, e a verdade os liberte, e a verdade os leve a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus, a uma aliança com Deus, faz com que essas pessoas, eu e você, nós que tomamos essa decisão de nos aliançar com Deus, a uma jornada bem-sucedida. Essa decisão nos leva a uma jornada bem-sucedida. Mas a decisão tomada de um retrocesso da nossa caminhada com Cristo traz consequências terríveis. Eu quero chamar a sua atenção porque Deus escolheu um título para você. Deus determinou algo especial para a sua vida, um selo para a sua vida. Para que este título fosse dado a você e a mim, ele antes precisou tomar uma decisão, ele antes precisou tomar a maior decisão de enviar o seu Filho ao mundo, assumindo uma forma humana, para chamar sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Nesse projeto, envolveu também a decisão de Jesus. O Senhor Jesus precisou de abdicar-se do seu trono, da sua condição de Senhor e Rei ali nos céus, e vir assumir esta posição a partir de uma renúncia. Mas essa renúncia era necessário que ela acontecesse. Essa renúncia de Jesus para assumir uma forma humana foi extraordinária.
ela marcou e mudou a história das nossas vidas. Ela foi o divisor de águas para mim e para você. E por isso que é importante que você entenda que você precisa, se então você tomou a decisão de um retrocesso na sua caminhada de fé, ou se você, que inúmeras vezes já ouviu falar da importância de você voltar-se para Deus, entregar a sua vida a Ele, reconhecer o senhorio dEle sobre si, reconhecer o senhorio dEle sobre a sua vida e permitir que Ele conduza você e permitir que Ele direcione você. Porque se formos direcionados, conduzidos por Deus, jamais tomaremos decisões erradas. Eu quero chamar a sua atenção para um texto aqui da Palavra de Deus, registrado em Filipenses, no capítulo 2. Esse texto, do capítulo 2, do verso 5 a seguir, diz assim: ele fala de quando Jesus assumiu esta decisão de se fazer homem. Ele assumiu também algumas posições interessantes que descreve aqui o apóstolo Paulo à igreja. No versículo 5 de Filipenses, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O propósito de Deus em Cristo Jesus foi levar você a entender que você tem necessidade de desenvolver a sua salvação, que você tem necessidade de estabelecer dia após dia uma jornada de comunhão com Ele, de intimidade, de afinidade com Ele, através da oração, através da meditação da palavra. Talvez você hoje não se encontre num posicionamento a partir da decisão que eu estou levando você a refletir sobre ela nesse momento. Na maior decisão da sua vida, vale ressaltar. A palavra de Deus nos fala de pessoas que abandonaram a fé durante a sua jornada. A palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo, ela nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A realidade desta palavra, o cumprimento dessa palavra nos dias de hoje, tem sido muito mais perceptível do que talvez no momento em que ela foi escrita, redigida a Timóteo.
Os dias de hoje, muitas pessoas estão se afastando da fé por causa de coisas fúteis, banais, insignificantes, sem nenhum valor. Eu quero chamar a sua atenção também para o apóstolo Paulo, agora escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, também no capítulo 4, no verso de número 10, ele disse aqui a Timóteo, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Este personagem aqui, Demas, o apóstolo Paulo diz que ele o desamparou, porque ele estabeleceu um amor pelo século, o presente século, um amor pelo mundo, mais do que um amor que deve ser devotado a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, ele tem que odiar o mundo, ele não pode amar o mundo. A palavra de Deus faz menção de algumas pessoas que também tomaram decisões que certamente lhes custaram um preço muito alto. Uma delas, por demais conhecida, é a do filho pródigo. Outra, aquele jovem que um dia chegou até Jesus, perguntando a Jesus o que era necessário que ele fizesse para herdar a vida eterna. E então, Jesus o orientou que guardasse as determinações da lei. E ele então disse a Jesus que desde cedo, desde muito jovem, ele guardava as orientações das Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus, fitando nele os olhos, disse para ele, então vai, e vende tudo o que você tem, e dá aos pobres, e depois vem e me segue. A palavra de Deus diz que aquele jovem tomou o seu caminho, com seu semblante abatido. Não sabemos que decisão tomou aquele jovem, mas sabemos que aquela orientação dada a Jesus a ele é porque certamente Jesus havia enxergado que no coração dele o amor pelas riquezas sobrepunha o amor dele por Deus. O filho pródigo é outro personagem interessante das Escrituras, que fala de alguém que resolveu abrir mão da casa do pai e tomar uma direção, um rumo, se distanciar da sua família e exigindo que o pai lhe desse parte ou a sua parte na herança. Ele pediu que o pai então lhe desse a sua herança e que ele iria seguir uma direção oposta na sua caminhada de vida. Certamente você conhece essa história. Aquele homem chegou a se alimentar da comida de porcos, até o momento que ele caiu em si. A minha palavra a você, nesse momento, é chamar-te a atenção a que você retroceda se tem tomado uma direção oposta à vontade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para que você volte à casa do Pai. Eu quero chamar a sua atenção para que você reconheça que Ele tem para você um lugar muito especial. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. A casa do Pai é o melhor lugar que se pode estar. Todavia, muitas pessoas têm tomado uma direção oposta à casa do Pai. E eu quero chamar a sua atenção para que você reconsidere os seus caminhos
e que você volte à casa de Deus. Que você, que talvez ainda não tenha tomado essa decisão, talvez você ainda não tivesse ouvido um chamamento tão intenso como este, nesse momento que eu estou trazendo para você, do próprio Deus, que amou e que ama você de uma forma muito especial, e quer que você reconheça Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E isto te assegurará o direito de ser feito filho de Deus, o direito de ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Por isso que eu iniciei essa palavra aqui falando de realeza para você, para chamar a sua atenção e dizer para você que Deus tem um amor especial por você. E esse amor levou ele a tomar uma decisão especial. Não hesitou Deus em dar o seu filho por você, meu amigo, por você, minha amiga. E eu quero convidar você nesse momento, se você ainda não fez esta oração, uma oração de entrega da sua vida a Deus. E eu quero convidar você que, quem sabe, está muito distante. E esses dias o pecado tem de uma forma muito cruel te sufocado. Eu quero dizer para você, Deus quer restaurar a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você estiver e fazer essa oração comigo. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero aqui hoje fazer esta oração, em primeiro lugar reconhecendo que eu andei por caminhos distantes da sua vontade. Eu me permiti envolver profundamente com o pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas a tua palavra diz que um dom gratuito do Senhor é a vida eterna para todo aquele que reconhece a Ti como único Deus e ao Seu Filho por Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero declarar nesta hora que a minha vida, a partir de hoje, toma uma direção nova, porque eu tomo essa decisão de pedir perdão por todos os meus pecados e reconhecer o Senhor e o poder do sangue do Seu Filho sobre a minha vida para me purificar de todos os pecados que outrora eu vivia neles. E eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida de intimidade com o Senhor. A Ti eu oro, agradecido pelo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesse momento, ainda, para me despedir aqui de você, dizer a seguinte coisa a Ti. Fique firme nessa sua decisão. Jamais volte atrás dessa decisão que você tomou. Eu quero dizer para você também uma palavra, voltando lá à carta aos Filipenses, no capítulo 2, o verso de número 15, nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e você resplandecerá a luz do seu Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.